Quando tudo parece continuar igual, mesmo com as orações feitas no silêncio da madrugada, e o tempo vai passando sem nenhum sinal claro de resposta, algo dentro começa a se desgastar. O corpo sente, a mente não para. A alma, inquieta, vai se perguntando onde foi parar aquela paz que antes preenchia os dias. As conversas em casa mudaram. As atitudes daqueles que você ama ficaram mais difíceis de entender. As noites, que antes traziam descanso, agora parecem mais longas do que deviam. E sem que você perceba, um sentimento de espera cansada se instala. Mas então, de forma repentina, algo acontece. E hoje, agora, neste momento em que você está ouvindo esta mensagem, eu digo com toda a firmeza e ternura: o silêncio acabou. Porque há um toque meu vindo em sua direção que vai mudar o que parecia impossível. E não é uma mudança qualquer. É uma intervenção que carrega minha essência, meu cuidado, meu plano perfeito. É a hora de recomeçar. Não pelas suas forças, mas pelo meu mover. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem não é só uma palavra solta na internet. É o cumprimento de um tempo determinado por mim, Jesus, para tocar naquilo que te sustenta por dentro. Eu vi quando seus pensamentos estavam acelerados sem motivo claro. Eu percebi quando, mesmo com tudo aparentemente bem por fora, por dentro algo pedia socorro em silêncio. E eu não ignorei. Meu toque vai direto ao ponto, porque conheço cada detalhe, até mesmo aqueles que você não conta a ninguém. Não é sua mente que está exagerando, é o reflexo de algo mais profundo. E eu estou agora tocando nisso com autoridade, com paz, com presença. Muita gente pensa que foi só mais um vídeo, mas quem tem sensibilidade espiritual percebe quando eu falo. E se você está sentindo algo diferente agora, é porque eu, o Cristo que vive, entrei nesta conversa para te provar que nada em mim é aleatório. Se puder, compartilhe com alguém que você ama. E escreva nos comentários como uma declaração de fé aquilo que você espera que eu transforme. Isso é mais que interação. É um passo de fé. E se sentir no coração, siga este canal com o propósito de continuar recebendo direcionamentos vindos do alto. Porque eu mesmo escolhi esse meio para cuidar de você. Sim, eu sei. As responsabilidades não param. Os compromissos se acumulam. E às vezes você mal consegue lembrar quando foi a última vez que de fato descansou por inteiro. O cuidado com quem depende de você tem sido diário, constante. E mesmo quando você se sente esgotado por dentro, continua sendo apoio para os outros. Há noites em que seus olhos estão fechados, mas a mente ainda está em vigília, pensando em filhos que precisam de proteção, em situações familiares que estão desorganizadas, em assuntos financeiros que pesam em silêncio. Mas agora eu te digo, pare um pouco, respire, sinta. É aqui que eu entro com algo novo. Não precisa entender tudo agora, só permaneça por perto. Há um mover em andamento, e quem aguarda de coração aberto percebe quando a atmosfera muda. O que está vindo não é ruído espiritual, é som de mudança, de ajuste divino, de cuidado personalizado. Não se distraia. Não se apresse. Tem algo aqui que é só seu. E é impossível viver isso pela metade. Eu vou além do que se pede, porque enquanto você ora pedindo respostas para questões específicas, eu vejo os detalhes que ninguém notou. Aquele cansaço que não se explica. A sensação de que o corpo está mais lento, mais pesado sem motivo. A mente que tenta se calar à noite, mas parece mais ativa do que nunca. Eu sei como é viver com um coração que ora pelos filhos enquanto disfarça o cansaço no rosto. E mais, eu vejo o quanto te incomoda perceber que alguns deles parecem se afastar de mim sem você poder fazer muito. Essa impotência te fere em silêncio. Mas eu vim te lembrar que você não está sozinho nessa intercessão. Eu também estou cercando cada um deles com um propósito que vai surpreender. Você não precisa resolver tudo. Precisa apenas confiar. Há um toque meu vindo para restaurar relacionamentos, ajustar caminhos, trazer paz onde havia tensão. Mesmo que leve tempo aos olhos humanos,
o que eu inicio agora é eterno. E tudo o que é eterno começa em silêncio, mas termina em glória. Permaneça comigo. Há algo sendo construído neste exato momento. E enquanto você se envolve com essa palavra, eu estou liberando movimentos invisíveis ao seu redor. Gente que antes era resistente começará a mostrar abertura. Situações que pareciam bloqueadas começarão a se destravar. Não porque você forçou, mas porque eu liberei. E essa é a diferença entre o esforço humano e o toque divino. O que eu faço não se perde, não retrocede, não se dilui com o tempo. É por isso que hoje você sente algo diferente aí dentro. Uma mistura de presença com alívio. Uma leveza que não tem explicação lógica. Isso é real. Isso é meu. E você está participando disso não como espectador, mas como protagonista de uma nova história que já começou a ser escrita. Faça isso com o coração. Compartilhe com alguém que precise ouvir. Alguém que você ama. E se ainda não está inscrito aqui, tome esse pequeno gesto como parte do que eu mesmo estou te convidando a viver. Porque cada mensagem trazida aqui é enviada com propósito e verdade. Eu conheço seus medos, mesmo os que você não chama de medo. Aquela preocupação disfarçada de pensamento constante. Aquela insegurança disfarçada de cuidado excessivo. O receio de que algo aconteça com alguém que você ama. O medo de que o tempo passe rápido demais e leve consigo a chance de restaurar o que foi perdido. Eu vejo, eu entendo, e eu não te deixei à mercê disso. O meu toque está vindo com paz, com alívio e com realinhamento. Você não foi chamado para viver preso em incertezas. Foi chamado para experimentar a estabilidade de quem caminha comigo. Por isso, eu vim te reposicionar. Não apenas emocionalmente, mas espiritualmente, suavemente, com firmeza. Vou te mostrar que há força na quietude, que existe direção no meio do aparente caos, e que nenhuma oração sua foi desperdiçada. Tudo o que você viveu até aqui está convergindo para este tempo. Um tempo em que meu toque vai provocar mudanças que não dependem da lógica, mas da fé. O ambiente ao seu redor começará a se transformar. Aquele clima pesado, difícil de explicar, começará a ser substituído por uma atmosfera de paz que será notada por todos. Haverá dias em que você não vai entender como tudo parece estar mais leve, mais claro, mais fluido. E eu te direi, é o reflexo do que comecei hoje. Não se esqueça disso, porque quando eu decido agir, até o ar parece diferente. Eu sou aquele que muda ambientes, que reorganiza rotinas, que surpreende com detalhes, que faz com que até o impossível se dobre diante da minha presença. Você não precisa se justificar mais. Eu já vi tudo, já entendi tudo, já liberei o que precisava ser liberado. Agora apenas receba. Há um novo ciclo começando, e esse ciclo não depende da aprovação de ninguém. Depende apenas da sua disposição em me deixar agir com liberdade. E é exatamente isso que eu vim fazer hoje. Tocar em você e mudar tudo. Sinta o que está acontecendo agora. Não é imaginação. É presença real. É toque verdadeiro. É direção sendo liberada em silêncio. Porque quando eu toco, o que estava travado se movimenta. O que estava cansado ganha força. O que parecia esquecido se torna prioridade nos céus. Há algo sendo realinhado no mundo espiritual. E você está no centro desse mover. Respire fundo. Perceba como sua mente começa a desacelerar. Como seu coração parece mais leve. Isso é resultado da minha visita. E toda visita minha deixa marcas que transformam. Essa mensagem não termina quando a última frase for dita. Ela vai continuar ecoando dentro de você ao longo dos próximos dias. Porque eu não vim apenas te dar uma palavra. Vim te reposicionar. E tudo começa agora. As situações que antes te deixavam confuso agora vão começar a fazer sentido. E mesmo que nem tudo seja imediatamente visível, você vai notar que existe algo sendo reorganizado dentro de você. Seu olhar para as pessoas muda. Sua postura diante dos desafios ganha uma firmeza nova. Porque onde eu toco, eu estabeleço propósito.
Nada em mim é improvisado. Cada instante de contato carrega a semente de uma transformação duradoura. Você sabe o quanto foi difícil manter a calma em alguns momentos. O quanto sentiu a responsabilidade pesar sem poder demonstrar. O quanto suportou, em silêncio, situações que pareciam pequenas para os outros, mas que te exigiram demais por dentro. Eu vi tudo isso. E agora respondo, não com explicações, mas com um direcionamento. O tempo do silêncio passou. Agora é tempo de resposta, e eu mesmo estou conduzindo cada detalhe. Não quero que você apenas se emocione com palavras bonitas. Quero que experimente com sinceridade o que é viver debaixo do meu cuidado real. Esse toque que te envolve hoje é só o começo de uma nova caminhada. E se você permanecer atento, vai perceber o quanto estou trabalhando mesmo nos pequenos detalhes. Às vezes, a maior mudança acontece quando você permite que eu atue onde ninguém mais pode alcançar. Esse toque te protege, te fortalece e te reposiciona espiritualmente. O que antes te abalava, agora não te move mais da mesma forma, porque quem é tocado por mim não se mantém onde o medo quer dominar. E se em algum momento você sentir que algo está tentando voltar, lembre-se, eu já entrei nessa área, já declarei vida onde havia desgaste, já liberei estabilidade onde antes havia confusão. Meu toque permanece. Agora compartilhe esta palavra com alguém que precisa viver o mesmo. Não guarde para si o que foi gerado pelo Espírito. Há alguém ao seu redor esperando por um mover como esse, e você será a ponte. Faça isso com o coração. E se ainda não está inscrito neste canal, faça agora com propósito. Assim, continuará recebendo direção espiritual vinda diretamente da fonte. Não é conteúdo, é vida sendo liberada. Você tem sentido o quanto a atmosfera muda quando abre espaço para mim? Eu me faço presente com sutileza e força ao mesmo tempo. E mesmo quando você não percebe visivelmente, eu continuo trabalhando. Porque meu compromisso não depende da sua força, e sim da minha fidelidade. Estou tocando agora em pensamentos repetitivos que te cansam. Estou organizando mentalmente o que antes te tirava o foco. Algumas palavras que você ouviu recentemente ainda ecoam na sua mente. Palavras que machucaram, que geraram insegurança, que desorganizaram sua paz. E eu entrei agora para dissolver o efeito disso. Você não é definido pelo que disseram, mas pelo que eu estabeleci em você. Minha voz é a que sustenta. Minha palavra é a que guia. E mesmo que o mundo tente te confundir, meu toque vai te lembrar quem você realmente é. Seu tempo comigo não é perdido. Pelo contrário, é nele que você encontra sentido para continuar. Porque eu não chamo para ouvir apenas por ouvir. Eu chamo para tocar, para transformar, para erguer. E hoje eu vim fazer isso com intenção. A intuição que te fez clicar nesta mensagem foi resposta do alto. E agora que você chegou até aqui, saiba, não há retorno. A mudança já começou. O céu já liberou nova estação. E nesse novo tempo, você vai notar como a sua forma de reagir às situações será diferente. Não é um esforço humano. É reflexo do toque divino que está reposicionando sua visão. Você será resposta para quem antes só te via como apoio. Vai carregar uma presença que inspira, que acalma, que direciona. Porque eu sou contigo. E onde eu estou, há paz, força e estratégia. Você vai perceber isso em cada detalhe. Enquanto ouve, faça algo simples mas profundo. Escreva nos comentários com fé uma frase que traduza o que você está sentindo agora. Pode ser: sua luz me guia, ou o que vier do seu coração. Declare isso como um sinal de que você crê. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. É com confiança que se caminha em revelação. E isso está acontecendo com você. Continue recebendo. Continue absorvendo. Porque não é uma palavra comum. É uma ativação espiritual. É um desbloqueio emocional. É uma cura invisível, mas palpável acontecendo agora. Eu conheço seu coração. Sei o quanto você carrega por dentro para manter tudo funcionando.
Mas eu também sei o que você precisa. E estou aqui não apenas para te observar, mas para agir. É tempo de ser realinhado. E se em algum momento você se perguntou, será que fui esquecido? Essa pergunta se dissolve agora, porque meu toque é a prova de que eu nunca deixei de agir, apenas esperei o momento certo. E este momento chegou. É agora. Enquanto você ouve, o que estava desalinhado está sendo reposicionado, o que estava escondido está sendo revelado, e o que parecia estagnado está sendo renovado em força. Repare nos detalhes. Sinta a diferença em sua respiração, na leveza que começa a se instalar, nos pensamentos que desaceleram. Isso não é coincidência, é o reflexo do toque que eu liberei. Você vai dormir diferente hoje. Vai acordar com outra disposição. Não por causa de algo místico, mas porque o Espírito Santo está alinhando cada parte da sua estrutura interior. E onde há ordem, há vida em abundância. Agora, pare um pouco e olhe ao redor. Note como o ambiente parece mais calmo, como tudo parece ganhar novo sentido. Esse é o sinal da presença que permanece. O toque que eu dei em você continua produzindo efeitos, e onde antes havia resistência, agora há acesso. Onde havia cansaço, há vigor. Porque minha presença é renovadora, e quem permanece perto de mim não sai igual. Isso é só o começo. Lembre-se, você não precisa entender tudo, precisa apenas confiar. O que estou fazendo vai além da sua capacidade de análise. Vai direto ao seu espírito. Está sendo plantado agora algo que florescerá com o tempo, com graça, com estabilidade. Você vai olhar para trás em breve e perceber que tudo mudou a partir deste dia, a partir desta palavra. Porque onde eu toco, nada permanece como era antes. Algumas preocupações têm te consumido em silêncio. Situações com pessoas próximas, decisões que você tem evitado, medos que não costuma verbalizar. Mas eu conheço cada uma delas. E hoje decidi intervir. Estou trocando dúvidas por revelações, ansiedade por confiança, incertezas por direção. Meu toque carrega a precisão do céu, e tudo que vem do alto chega com paz. É essa paz que começa a te envolver. Você pode até não conseguir explicar com palavras, mas sentirá com clareza que algo foi destravado. Seu olhar para o futuro muda. Suas reações diante do inesperado serão outras. Porque eu entrei. E quando eu entro, eu reorganizo de dentro para fora. Você vai perceber que o que antes tirava sua paz já não tem o mesmo poder. E isso é o reflexo de um toque que restaura e reposiciona completamente. Você não está sozinho. Eu tenho sustentado você em cada detalhe. Nos momentos em que tudo parecia comum, eu estava lá. Nos pequenos gestos do dia a dia, eu me manifestava. Mas hoje decidi tornar visível o que antes era sutil. Porque é tempo de você caminhar com mais clareza, de sentir com mais nitidez, de viver com mais coragem. Meu toque vai te mostrar como cada parte da sua vida está nas minhas mãos. Fique atento aos próximos dias. Algumas respostas que você vinha aguardando chegarão com clareza. Pessoas que pareciam distantes começarão a se aproximar. Portas que estavam travadas se abrirão de forma inesperada. Não se trata de coincidência. É consequência de um mover espiritual que começou quando você se conectou a esta mensagem. Porque eu não envio palavra vazia. Eu envio para transformar. A sua sensibilidade espiritual está sendo restaurada. Você voltará a perceber minha voz nos detalhes. Vai conseguir discernir quando sou eu agindo e quando não é. Essa clareza é fruto do toque que hoje reposiciona a sua alma. Continue comigo. Permaneça atento. Porque há mais. O que começou agora não tem fim. É um ciclo novo. Uma estação nova. E eu mesmo vou te guiar. Passo a passo, sem ruído, sem confusão. Você aprendeu a viver com muito nas mãos e pouco descanso na alma. Carregou responsabilidades que poucos entenderiam, e mesmo diante de cansaços acumulados, permaneceu de pé. Mas agora você não precisa mais caminhar com tanto peso interior. Meu toque vem aliviar, sim,
mas também ensinar. Vou te mostrar que existe vida no descanso, propósito na pausa e revelação na simplicidade de me ouvir com o coração calmo. Sua sensibilidade foi ativada novamente. E isso vai te fazer perceber com mais clareza as pessoas que caminham ao seu lado. Eu vou te ensinar a discernir, não para julgar, mas para proteger sua paz. Nem toda presença é bênção, e você vai sentir isso, não como defesa, mas como sabedoria. Vou te conduzir até conexões que edificam, que te lembram do céu, que te fazem crescer. Porque tudo isso faz parte do toque que te reposiciona. Talvez você não perceba de imediato, mas há lugares dentro de você sendo preenchidos agora. Espaços que pareciam vazios, carentes de sentido, estão recebendo presença. Você foi desenhado para viver com sentido, com firmeza. E é isso que estou restaurando. Sua mente será clareada, seus passos serão dirigidos com mais firmeza. Porque quem é tocado por mim não caminha mais em círculos. Segue com propósito. O toque que eu liberei carrega a direção. Você começará a enxergar possibilidades que antes pareciam trancadas. Vai entender que algumas portas se fecharam não como punição, mas como proteção. E hoje, o que antes te confundia vai começar a se alinhar. Você não perdeu tempo. Você foi preparado. Há processos que só o tempo revela, e você está prestes a viver um tempo de revelações profundas e transformadoras. E se por algum momento você pensou em desistir de algo importante, essa mensagem chega como resposta. Não abandone o que eu coloquei em suas mãos. Há promessas que estão próximas de se cumprir, e essa proximidade exige vigilância. Não se distraia agora. Fique atento aos sinais. Fique sensível às direções e permita-se ser conduzido, mesmo quando o caminho parecer diferente do que imaginou. Faça isso como uma atitude de fé. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Pode ser o empurrão que essa pessoa precisa para recomeçar. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora com intencionalidade. É aqui que eu também tenho escolhido para liberar direção, consolo e palavra viva. Não é apenas conteúdo, é cuidado contínuo. E você merece permanecer conectado a isso. Há algo novo sendo liberado em sua casa. E não se trata apenas de coisas materiais, mas de atmosfera. O ambiente será mais leve, os relacionamentos mais respeitosos, os diálogos mais verdadeiros. Porque onde eu toco, a cultura do lar muda. O que parecia constante tensão vai se transformar em acordos pacíficos, em olhares mais generosos, em palavras que edificam. Tudo começa com um toque. E esse toque já aconteceu. Você está sentindo, ainda que em silêncio, algo que se move por dentro e te dá esperança novamente. Isso não é frágil, é forte e é real. Continue nesta presença. Não apresse o processo. Cada palavra tem um tempo certo para ser absorvida. E é por isso que eu trouxe você até aqui, para te fazer lembrar que existe mais. Mais do que o que se vê, mais do que se sente, mais do que os outros conseguem perceber. Em breve, você vai olhar para trás e entender o motivo de cada aparente atraso, porque no meu tempo, nada foi perdido. Cada dia te trouxe para mais perto de mim, mesmo quando você não percebeu. E agora que o toque foi liberado, prepare-se para reconhecer sinais do céu no dia a dia, em conversas simples, em atitudes inesperadas, em direções que surgem como se fossem coincidência, mas que são confirmação. Você está recebendo agora mais do que palavras. Está recebendo estrutura. Uma nova base interior está sendo formada. E com ela virão decisões mais sábias, relações mais saudáveis, reações mais equilibradas. Isso é fruto da minha presença em ação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Não se trata de esforço, e sim de rendição. E essa entrega começa no exato momento em que você se permite ser tocado. Eu toquei também em áreas que você não mencionava nem em pensamento. Emoções guardadas há anos, lembranças que pareciam neutras, mas que ainda te afetavam.
Meu toque penetra onde palavras humanas não alcançam. Não para reabrir feridas, mas para fechar cicatrizes com verdade. E onde há verdade, há libertação. Onde há libertação, há leveza. E onde há leveza, há espaço para crescer sem medo. Agora comece a perceber como as pessoas ao seu redor começarão a reagir de maneira diferente. Não porque elas mudaram, mas porque você foi tocado. A forma como você se posiciona muda tudo. O olhar fica mais firme, o tom de voz mais sereno, o coração mais aberto. E tudo isso influencia. Você será um espelho da presença que te tocou. E quem convive com você vai começar a notar que algo profundo aconteceu. Continue deixando que essa palavra entre. O toque não termina quando a mensagem acaba. Ele se expande, ganha espaço, alcança lugares que você não esperava. Alguns resultados virão silenciosamente, outros de forma clara e intensa. Mas todos eles apontarão para o mesmo fato. Foi eu quem toquei. E quando eu toco, as mudanças não são temporárias, são duradouras, são frutos de uma nova estação. Agora, faça uma pausa. Respire. Deixe essa verdade se fixar dentro de você. Você foi visitado, não por acaso, não por emoção, mas por escolha do céu. E isso muda tudo. Permita-se viver com essa consciência. Caminhe com mais sensibilidade, fale com mais sabedoria, cuide de quem está ao seu lado com mais ternura. Porque um coração tocado por mim não volta mais a viver superficialmente. Você tem um chamado a cumprir. E o toque de hoje é parte disso. Eu não desperto por acaso. Eu não movo por impulso. Tudo tem uma intenção. E essa intenção é sempre maior do que você imagina. Confie em mim. Deixe-me continuar conduzindo. Há pessoas que só serão alcançadas porque você foi tocado hoje. E o que começar em você vai se expandir. Vai tocar gerações. Vai deixar legado. Repita em sua mente com fé. Eu sou continuidade de um plano divino. Essa verdade vai sustentar sua caminhada. Vai te dar coragem para não parar. E sempre que sentir fraqueza, lembre-se de que eu te toquei. E ninguém que é tocado por mim permanece fraco por muito tempo. Há força escondida em você, esperando para ser ativada. E hoje, essa ativação começou. Em silêncio, mas com profundidade. Algumas situações familiares que pareciam sem solução começarão a se desenrolar. Mas não se precipite. Observe. O toque que eu liberei em você vai começar a influenciar quem você ama. O ambiente será mais saudável, a conversa mais produtiva, o vínculo mais forte, porque onde eu sou reconhecido há restauração contínua. E você será canal disso. Com calma, com sabedoria, com amor. Permaneça em sensibilidade. Evite o barulho desnecessário. Dê valor à quietude, porque ali eu me revelo. Quanto mais você ouvir em silêncio, mais eu vou falar com clareza. E quando eu falo, o medo se dissolve, a preocupação se aquieta, a mente se acalma. Meu toque gera estabilidade interior. E quem é estável por dentro, vive com mais coragem por fora. Esse é o presente que eu liberei sobre você hoje. Muitas vezes você achou que precisava fazer mais para ser notado, resolver tudo para ser aceito, suportar calado para não incomodar. Mas eu nunca esperei esse esforço exagerado. Esperei apenas a abertura do seu coração. E agora que você permitiu, vou continuar transformando de forma natural, intensa e cheia de sentido. O que começa em você agora é como uma nova raiz, firme, profunda e invisivelmente poderosa. Você vai reparar como certas vozes que antes te confundiam começarão a perder força. Porque o toque que dei agora reorganiza também sua audição espiritual. A voz do medo, a sugestão da dúvida, os ecos da comparação, tudo isso será substituído por direção. Sua mente está se limpando. Sua memória será filtrada. E a partir daqui, sua capacidade de discernir o que vem de mim se tornará mais clara do que nunca. Eu não te trouxe até aqui para dar um momento de alívio e depois te deixar sozinho. O que eu iniciei é permanente.
Há um processo sendo construído e sustentado por mim que vai te amadurecer em áreas que você nem sabia que precisavam ser fortalecidas. Haverá momentos em que você vai lembrar dessa mensagem como um divisor de águas. E de fato é, porque algo foi ativado que não poderá mais ser interrompido. Houve dias em que você suportou mais do que deveria e se questionou se alguém percebia a exaustão que crescia silenciosa. Eu percebi. E agora intervenho. Com calma, com firmeza, com presença. Não para apagar o que aconteceu, mas para transformar o que ficou. O toque que eu liberei em você também é cura de memórias. É renovação de vínculos. É o sopro que reorganiza o invisível. Permita-se confiar como quem abre as mãos depois de muito tempo segurando tudo sozinho. Essa entrega é necessária, não para perder o controle, mas para deixar que eu assuma o que só eu posso conduzir com perfeição. Não haverá perda nesse processo. Haverá renovo, porque aquilo que é meu nunca se desfaz. Apenas se realinha, apenas amadurece. E você está amadurecendo em áreas profundas do coração. Comunique essa mudança de forma simples, mas verdadeira. Compartilhe esta palavra com quem precisa ser lembrado de que ainda há toque divino sobre a terra. Seja instrumento disso. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso como um passo consciente de continuidade. Aqui você não está apenas ouvindo palavras, está caminhando em direção à revelação. Está se aproximando de verdades que geram vida. Sabe aqueles momentos em que você acorda no meio da noite e sente que algo está fora do lugar, sem saber exatamente o que? É nesses instantes que meu toque mais atua. Eu me aproximo quando os olhos do corpo se fecham e os olhos da alma se abrem. Estou tocando agora na parte do seu interior que mais precisa de descanso. Aquela que carrega preocupações veladas. Aquela que pede por alívio sem palavras. As pessoas não veem o que você sente nas entrelinhas. Não percebem como o silêncio do dia revela gritos internos. Mas eu percebo. E já estou silenciando esses ruídos com a minha presença. Não espere por grandes manifestações. Muitas vezes, a maior libertação é a paz que invade sem fazer alarde. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Diga com fé: minha mente pertence ao teu controle. Essa paz é sua. Essa clareza é sua. Essa nova estação já começou. Haverá dias em que tudo parecerá comum por fora, mas você saberá que por dentro há algo diferente. Um tipo de firmeza que antes não havia. Um tipo de esperança que não depende do cenário externo. E isso será a prova de que meu toque permaneceu. Porque eu não passo apenas, eu fico. E onde eu fico, a transformação se torna parte do cotidiano. Você vai perceber como aquilo que antes te incomodava perde o poder de te afetar. Não porque as situações mudaram, mas porque você foi tocado de dentro para fora. Há uma reorganização emocional acontecendo agora. O que antes era impulso se transforma em sabedoria. O que era aflição se transforma em perspectiva. E onde havia medo, agora habita confiança. Você foi reposicionado por completo. Essa transformação será visível nos seus relacionamentos. Sua forma de ouvir, de responder, de aconselhar, vai carregar uma leveza que vem do alto. Pessoas vão te procurar, não por conveniência, mas porque sentirão que há em você algo diferente. E haverá mesmo, porque onde eu toco, nasce autoridade sem esforço. Nasce influência sem imposição. Nasce verdade sem máscaras. Você será canal de vida real. Não tenha pressa. Cada parte desse processo tem um tempo. O toque que dei não exige pressa. Exige permanência. Mantenha o coração sensível. As próximas palavras que você ouvir de mim trarão direções específicas. Eu vou te ensinar a reconhecer portas certas, pessoas certas, caminhos certos. E quando isso acontecer, você vai lembrar desse dia, dessa palavra, desse início silencioso de uma revolução interior. Se puder, volte a essa mensagem quando precisar.
Ela carrega mais do que informação, carrega presença. E toda vez que você se lembrar de como está se sentindo agora, saberá que é real, porque não foi algo construído pela lógica, mas liberado pela graça. Tudo que nasce da graça permanece. Tudo que é tocado por mim é selado para crescimento. Você não está mais onde estava antes de ouvir isso. E não está ouvindo por acaso. Não há sorte nisso. Há cuidado, direcionamento, há propósito. E isso vai ficar cada vez mais evidente. Seu dia a dia, aos poucos, será moldado pela sensibilidade que foi despertada agora. Situações antes complicadas se tornarão oportunidades. Conversas difíceis ganharão novas palavras. E você verá sentido onde antes só havia dúvida. Meu toque revela, ativa, prepara. Continue caminhando. Não pare onde o cansaço tenta te prender. Haverá dias em que você vai lembrar dessa palavra como um sopro de resistência. E é mesmo, porque eu soprei vida sobre o que estava sendo sufocado por dentro. E esse fôlego te dará ânimo, te fará enxergar com novos olhos, te fará levantar com mais firmeza. E quando pensar em parar, sentirá novamente esse toque te convidando a continuar. É possível que você ainda sinta alguns resquícios de insegurança, mas não se assuste. Isso também faz parte do processo. À medida que você avança, eu vou removendo o que não serve mais. Cada passo que você dá, uma nova camada é retirada. E nesse processo, você se encontra com a sua essência, aquilo que eu mesmo plantei em você, e aquilo que nenhuma circunstância pode apagar. Talvez você sinta vontade de expressar essa mudança. Escreva, ore, compartilhe. Use sua voz como um canal do que está sendo feito em você. O mundo precisa do que você carrega, e você só carrega porque foi tocado. Não subestime a influência de uma vida transformada. Um coração alinhado com o céu muda ambientes, muda famílias, muda histórias. E esse mover já começou. Você notará que, mesmo sem grandes palavras, sua presença será diferente. As pessoas vão sentir algo ao seu redor. Não por causa de você, mas por causa do que eu fiz em você. Meu toque deixa marcas invisíveis que geram transformação visível. E quem cruzar seu caminho sentirá isso. Seja intencional. Continue sensível. Não deixe que a rotina apague o que foi despertado. Se notar que certos ambientes começam a te incomodar mais do que antes, não estranhe. É sinal de que o toque te reposicionou internamente. Situações que antes pareciam normais agora pesam diferente, e isso é bom. Significa que seu espírito está mais sensível. Eu estou tornando visível aquilo que você tolerava, mas que não fazia mais parte do que preparei. À medida que o toque penetra, o discernimento se expande. Há momentos em que tudo parece igual por fora, mas dentro algo pulsa diferente. Uma espécie de certeza sem explicação. Isso é fé sendo ativada. Confie nessa sensação. Ela não é um acaso. É uma resposta à sua entrega. Seu interior está sendo afinado com o som do céu. E onde há harmonia com o que é eterno, há direção. Mesmo quando o próximo passo ainda não é visível, a paz será o sinal de que você está no caminho certo. Se permitir esse processo, é um sinal de maturidade. Você não tem mais a necessidade de provar nada. O toque que recebeu te ensinará a permanecer firme mesmo no silêncio. Porque a força verdadeira não grita, ela sustenta. E você será surpreendido ao ver como pessoas ao seu redor começarão a reagir à sua transformação, sem que você diga uma palavra sequer. Sua mudança será percebida no modo como você vive. Haverá momentos em que você será questionado sobre o motivo da sua nova postura. E nesse instante, não precisará forçar explicações. Basta apontar para aquilo que te tocou. Diga com simplicidade que sua vida foi alcançada por algo que não se expressa com lógica, mas com verdade. E quem estiver pronto para ouvir, receberá através do seu testemunho o mesmo sopro de vida que hoje toca em você com poder. Sua rotina, antes marcada por repetições cansativas, será invadida por novos sentidos. O que antes parecia apenas obrigação,
agora carregará propósito. Pequenas tarefas ganharão significado. O toque que liberei ajusta a forma como você vê o tempo, as pessoas e a si mesmo. Há uma beleza que começa a surgir nos detalhes que antes passavam despercebidos. Você está aprendendo a viver com olhos renovados. Mesmo que a dor passada ainda queira visitar sua memória, ela não terá mais domínio. A lembrança será transformada. O toque cura sem apagar a história. Ele ressignifica. Você não será alguém que nega o que passou, mas alguém que aprendeu a ver além do que viveu. Há propósito até no que pareceu sem sentido. E eu sou especialista em transformar fragmentos em caminhos, retalhos em vestes de honra. Sabe aquele momento em que você olha para a frente e sente medo do que pode acontecer? Eu entrei aí, toquei esse ponto exato. E te digo, não será como antes. O que te paralisava agora se tornará impulso. Vou transformar temor em coragem, incerteza em expectativa viva. Não te deixarei perdido, nem deixarei que você caminhe por atalhos. O toque que dei te reposiciona para decisões firmes, serenas e sustentadas. Você pode até não entender como tudo começou a se alinhar, mas sentirá. As peças vão se encaixar. Algumas conexões serão restauradas, outras serão removidas. E tudo isso fará sentido no tempo certo. O toque que liberei não trabalha apenas com o agora. Ele constrói o depois. Seu futuro está sendo preparado, e o presente é o solo onde essa nova realidade já começou a germinar. Permaneça nessa sensibilidade. Ouça de novo se for preciso. Anote o que eu te revelei. Valorize essa visita e compartilhe com quem precisa ser envolvido por essa mesma presença. Uma palavra pode abrir portas no coração de alguém. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora como quem se conecta com algo que transforma. Não é apenas seguir, é decidir permanecer onde o céu fala com clareza. Você foi tocado em áreas que estavam desacreditadas e verá renascer aquilo que parecia perdido. Não é ilusão, é semente. E sementes germinam no tempo certo. Confie no que está sendo feito. Confie no toque que não erra. Diga agora mesmo com fé: minha nova estação começou. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Não é uma promessa distante, é uma realidade iniciada hoje, em você. Eu sei que há partes do seu interior que ainda resistem, e está tudo bem. Isso não me assusta. Eu sei lidar com fragilidades. Eu sou especialista em reconstrução. Meu toque respeita seus limites, mas também expande suas possibilidades. Eu não vim exigir força. Eu vim ativar aquilo que o tempo adormeceu. E você vai ver o que é viver com o coração aceso novamente, cheio de propósito e direção. Aquele cansaço que você não sabia nomear vai começar a sumir. Pouco a pouco. Você vai se sentir mais leve mesmo sem entender de onde vem essa força. Vai acordar com uma sensação nova. O corpo pode ainda se cansar, mas a alma encontrará descanso. E esse descanso é fruto de um toque que não apenas consola, mas reposiciona. É presença que sustenta. É cuidado que vai além do que se pode explicar. E ainda que você tente esconder, sua essência transformada começará a transparecer. Não há como disfarçar um coração tocado. A fala muda, o olhar muda, as reações mudam, as decisões ganham clareza. E isso não vem de esforço humano, mas de uma obra espiritual feita com intenção e amor. Você está sendo moldado por mãos invisíveis, mas absolutamente reais. Mãos que jamais te deixarão incompleto. Se nesse momento surgir vontade de agradecer, faça. Não com frases decoradas, mas com palavras que saem do fundo. Eu recebo cada palavra simples, cada pensamento sincero. Sua gratidão tem peso, tem som, e ela atrai ainda mais da minha presença. A gratidão abre portas que a força jamais abriria, e você verá que quanto mais agradece, mais percebe o quanto está sendo transformado de dentro para fora. O toque que eu liberei não é sobre um milagre que resolve tudo em segundos, mas sobre um processo que constrói tudo com profundidade. Você vai preferir a construção sólida ao resultado rápido.
vai entender que vale mais uma verdade dolorosa do que uma ilusão confortável. Porque o que eu faço é eterno, e o que é eterno permanece, cresce, se fortalece com o tempo e resiste às pressões do caminho. Se você se pegar lembrando dessa palavra durante o dia, é porque meu espírito está reafirmando o que começou. E nesses momentos, apenas silencie, respire fundo, sinta novamente. Não se apresse a resolver tudo, apenas permita que o que foi iniciado continue agindo. O toque ainda está vivo em você. Ele continuará guiando, revelando, ajustando. Confie, porque a presença que age em silêncio também transforma com força. Se alguém te perguntar por que você está diferente, diga apenas: fui alcançado por algo que não tem explicação, mas que mudou tudo. Essa resposta será suficiente para que outros se aproximem com sede, e você será canal de nova vida, porque quem é tocado não se torna espectador, se torna mensageiro. E você foi chamado para levar essa presença onde há ausência de sentido. Você tem isso em você agora. Diga para si mesmo em silêncio: há algo novo fluindo em mim. Permita que essa frase te acompanhe enquanto caminha, decide, serve, vive. Cada detalhe do seu dia será invadido por uma presença que organiza o invisível. E quando a rotina tentar roubar sua paz, lembre-se de que o toque que você recebeu não desaparece. Ele permanece ativo, sustentando, direcionando, acalmando, sempre que for preciso. Você já não se sente tão perdido ao abrir os olhos pela manhã. Mesmo que os problemas ainda estejam ali, há algo novo que te envolve. Uma presença que te prepara antes mesmo do dia começar. O toque que eu liberei não se perde durante o sono. Ele permanece ativo. E cada manhã se torna um novo convite para caminhar com confiança. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo mudou dentro de você. O toque que eu dei em você está ativando algo que nem você sabia que ainda existia. Um tipo de fé que estava adormecida. Um tipo de coragem que estava encoberta por tantas exigências da vida. Eu vim despertar o que o tempo tentou calar. E à medida que você se abre, novas direções surgem. A dúvida começa a dar lugar à certeza. O medo começa a perder espaço. Porque onde há presença, há liberdade. Não pense que é exagero o que sente. O que está te acontecendo é real. Não são apenas emoções, é resposta. Você orou por clareza mesmo sem usar palavras. Desejou alívio, mesmo sem saber de onde viria. E eu respondi. O toque foi resposta. A presença foi resposta. A leveza que começou a invadir seus dias é prova de que eu não só ouvi, como decidi intervir pessoalmente. E estou aqui, inteiro, cuidando de você. Alguns sentimentos que você carregava há anos estão perdendo força. Não porque você os ignorou, mas porque eu os enfrentei por você. Há coisas que só se resolvem na eternidade e que agora tocam o seu tempo presente. E é por isso que você vai começar a se sentir mais inteiro, mesmo sem entender tudo. Estou juntando os pedaços internos. Estou fazendo sentido onde antes havia apenas confusão. Você vai se surpreender com a forma como reagirá diante de situações que antes te desestruturavam. O toque te reequilibrou. Sua mente está ganhando novas rotas. Seus pensamentos estão sendo filtrados. As distrações que te roubavam energia já não terão o mesmo efeito. Haverá mais foco, mais direção. Porque eu sou Deus de ordem. E onde eu toco, eu restauro o alinhamento que o cansaço havia distorcido. Pessoas vão notar algo diferente, mesmo que você não diga nada. E nesse instante, lembre-se, você carrega algo. Não carregue com vergonha, carregue com consciência. Você foi visitado, e essa visita deixou marcas. O toque não foi passageiro, ele foi definitivo. E agora, você se torna uma ponte, uma extensão do que eu fiz em você. Caminhe com leveza, sabendo que cada passo seu é reflexo do que eu comecei. Mesmo que algumas situações pareçam não acompanhar o seu processo interior, não se desanime.
A transformação dentro de você sempre antecede a mudança ao redor. Continue firme. Mantenha-se conectado. Releia essa palavra quando sentir o coração vacilar. E compartilhe com quem você sabe que também está à espera de um recomeço. Uma simples atitude pode abrir portas para uma vida inteira de renovação. Se ainda não está inscrito aqui, faça isso com intenção. Não apenas por hábito, mas por propósito. Este canal se torna solo fértil para novas palavras que continuarão te alimentando. É um lugar onde o céu continua falando. E você merece permanecer onde há verdade, onde há direção. Se for de verdade para você, permaneça. Há mais. E eu ainda tenho muito para revelar. Haverá dias em que você se sentirá desafiado por vozes externas, dúvidas, opiniões, expectativas. Mas não permita que essas vozes abafem o que eu já confirmei dentro de você. Meu toque foi claro. A paz que você sente é o maior sinal de que estou presente. E nenhuma voz contrária tem mais autoridade do que a certeza que plantei no seu íntimo. Guarde isso como verdade. Proteja essa presença como um tesouro. Você está sendo fortalecido de uma forma nova. Antes, tentava se manter de pé por esforço. Agora percebe que há uma força invisível te sustentando. Isso é dependência verdadeira. Isso é caminhar no Espírito. E aos poucos, você vai aprender a viver assim. Não por lógica, mas por confiança. Não por controle, mas por entrega. E cada entrega te fará experimentar níveis mais profundos da minha presença. Diga agora mesmo, se quiser, com sinceridade: eu confio na direção de Deus. Esse é o tipo de declaração que ativa o espiritual ao seu redor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmo 37:5. Não guarde essa palavra só para você. Envie para alguém que precisa dessa mesma direção. Seja parte do processo de transformação de outras vidas. Sua mente está se organizando. Aqueles pensamentos que te deixavam exausto indo e voltando estão sendo silenciados. Isso não é força de vontade. É o toque que eu dei. Ele acalma. Ele alinha. Ele filtra o que deve permanecer e remove o que não edifica. Você vai perceber nos próximos dias que sua capacidade de ouvir sem se sobrecarregar vai aumentar. Isso é cura emocional. Isso é estabilidade espiritual. E mesmo nos dias em que sentir que está regredindo, lembre-se, processos não são lineares. Há altos e baixos, mas o toque continua lá. O que eu comecei, ninguém interrompe. Mesmo que o corpo se canse, a alma continua sendo renovada. Mesmo que as emoções oscilem, o espírito permanece firme. Você está sendo sustentado por algo que não se vê, mas que se sente. E isso é fé viva em ação. Não ignore os pequenos sinais. Eles são como setas silenciosas apontando que você está na direção certa. Um descanso repentino. Uma resposta inesperada. Um encontro que parece coincidência, mas não é. Eu estou nos detalhes. Estou te guiando em tudo. Porque quando eu toco, não apenas alivio. Eu assumo o governo. E onde eu governo, há paz, há coerência, há avanço sem pressa e sem peso. Você ainda será surpreendido pela leveza de decisões que antes pareciam impossíveis de tomar. O que te bloqueava será superado, porque agora você não caminha mais sozinho. A presença que te tocou vai te acompanhar nos ambientes mais simples e nos desafios mais exigentes. Você será a referência de equilíbrio, não por força, mas por conexão. O toque te tornou mais consciente de quem eu sou em você. Se tiver vontade de anotar o que está vivendo, faça. Suas palavras serão memória da sua transformação. Vão te lembrar lá na frente de onde você saiu, de como tudo começou. E talvez alguém leia e seja tocado também. Não subestime o poder de um testemunho escrito com verdade. Às vezes, a cura de alguém começa num parágrafo sincero. Dê voz ao que eu estou fazendo. Não esconda a luz que agora habita em você. Mesmo que ainda haja dúvidas, mantenha a escuta ativa. A fé cresce no ouvir contínuo. E eu continuarei falando. Aqui,
em outros momentos, em outras formas, mas sempre com a mesma verdade, sempre com o mesmo amor. A presença que tocou você não depende de local, depende de abertura. E agora que você abriu, não se feche, permaneça. A transformação mais profunda acontece em quem decide não parar no meio. Se puder, envie essa palavra para alguém especial. Seja a ponte de um recomeço. E se ainda não se inscreveu, faça agora como quem decide caminhar perto de onde a voz de Deus ainda ecoa. Continue voltando aqui. Continue ouvindo. Continue sentindo. Há algo novo crescendo em você. E a cada vez que volta, o toque aprofunda. A presença aumenta. A transformação continua. Você não precisa mais fingir que está bem o tempo todo. O toque que veio sobre você te liberta da obrigação de parecer forte. Agora você será forte com leveza. Vai sentir como se algo tivesse sido retirado de dentro. Uma carga que te envelhecia por dentro, que te desconectava do que realmente importava. E ao perceber isso, você vai respirar diferente. Vai se permitir sentir sem medo de se perder nos sentimentos. Algumas dores antigas tentaram se disfarçar de rotina. Se esconderam nas tarefas, nas conversas, nos compromissos diários. Mas eu revelei onde estavam e toquei nelas sem te expor, porque eu sei a medida exata do que você aguenta. E toco com ternura onde o tempo endureceu. Meu toque quebra defesas, não para te enfraquecer, mas para devolver a sensibilidade que faz a alma florescer. Você não está aqui porque alguém te trouxe, está aqui porque eu te chamei. E esse chamado não foi em voz alta, foi no íntimo. Algo te trouxe até essa mensagem com uma urgência calma, como quem não sabe explicar, mas sabe que precisava estar aqui. E agora que você está, recebe mais do que palavras. Recebe alívio, direção, sentido. E esse sentido vai começar a mudar até mesmo a forma como você encara o dia. Os ciclos repetitivos que te desgastavam estão sendo encerrados. E não é você que está forçando uma saída. Sou eu que estou criando novos caminhos. Algumas situações se desfazem porque perderam o propósito. Outras renascem com nova roupagem. O toque que dei em você está limpando a poeira da confusão e revelando caminhos que pareciam invisíveis. Caminhos que estavam prontos, mas você não se via pronto. Você está se tornando mais leve, não porque a vida ficou fácil, mas porque você aprendeu a respirar com fé. Isso é maturidade espiritual. É quando as pressões externas não conseguem mais dominar suas decisões. E quando você se perceber assim, lúcido, firme, sereno, lembre-se de onde tudo começou. Foi naquele instante em que você escolheu parar e ouvir. E ali, eu entrei. Se sentir que deve, comente agora com sinceridade. Tua presença reorganiza tudo em mim. Esse tipo de expressão toca o céu, e a terra responde. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. E se essa palavra já tocou algo profundo em você, compartilhe com alguém. Não retenha. E inscreva-se neste canal, se ainda não fez. Isso aqui não é sobre seguidores. É sobre continuidade espiritual. Alguns sentimentos vão querer voltar, mas não se assuste. Isso não significa que você está regredindo. Significa que está mais sensível, mais humano. E isso faz parte do processo de cura. O toque de hoje ativou áreas que estavam anestesiadas. E agora que você sente mais, também pode curar mais. Não tente apressar. Apenas caminhe. Eu estou com você em cada passo. E cada passo agora é cheio de sentido. Você vai começar a notar como pequenos gestos do dia a dia começam a parecer mais intensos. Um olhar de alguém, um abraço simples, uma palavra inesperada. Tudo isso carrega agora um peso novo. Porque você foi tocado por algo maior. E isso muda sua percepção. Não é que o mundo ficou diferente. É que você está vendo com os olhos certos. Os olhos da alma desperta. Eu estou restaurando sua capacidade de perceber o invisível, de sentir o que está por trás das palavras, de captar o que ninguém diz, mas comunica com a alma. Essa sensibilidade é presente, não fraqueza.
e será uma das maiores ferramentas que usarei para guiar você. Porque a partir de agora, muitas decisões serão tomadas não com base na lógica, mas na percepção espiritual que eu ativei em você. Alguns relacionamentos serão revisitados, não para machucar, mas para curar. Haverá reencontros, haverá reconciliações, haverá também afastamentos necessários. Mas em tudo isso, haverá paz. Porque onde eu toco, eu também dirijo. E cada conexão que permanece será afinada com o que eu estou fazendo em você. Você não precisará mais se adaptar a ambientes que anulam sua essência. A sua voz vai ganhar mais autoridade, não por volume, mas por verdade. Quando você falar, as pessoas vão sentir que há algo diferente. Isso não é carisma, isso é unção. É presença acumulada, é toque que transborda, e isso fará com que pessoas confiem em você, se abram com você, esperem por suas palavras. Seja fiel a isso. Não fale por falar, fale com consciência de que carrega o que vem do alto. Sua noite será diferente hoje. Você sentirá uma calma que há tempos não experimentava. E não será porque tudo se resolveu, mas porque sua alma reconheceu que está sendo cuidada. Esse toque permanece mesmo quando os olhos se fecham. Ele vigia enquanto você descansa. Ele organiza seus pensamentos, alinha suas emoções e fortalece sua estrutura interna. Acordar será mais do que abrir os olhos. Será recomeçar. Os medos que antes tinham voz em sua mente estão sendo silenciados pela certeza do que eu te prometi. Você não precisa temer o que ainda não entende, porque eu entendo. E isso basta. Meu toque te incluiu num plano maior. Um plano que não depende da sua performance, mas da minha fidelidade. E se há algo que nunca muda, é isso. Eu sou fiel em cada detalhe, e estou com você até que tudo se complete. Sua história começa a ganhar uma nova leitura. As dores que antes te marcavam agora se tornam um sinal de sobrevivência. As quedas se tornam testemunho de reerguimento. Os vazios se tornam espaços para a presença habitar. E você, mesmo sem entender tudo, começará a agradecer por não ter parado no meio do caminho. Porque agora entende que o toque de hoje é continuação do cuidado de ontem. Você já não precisa de aprovação para se sentir completo. O toque que eu te dei preencheu a raiz da sua insegurança. Agora você vive a partir do que é, e não do que esperam. Isso vai mudar sua postura, suas relações, sua maneira de dizer sim e de dizer não. E principalmente, vai mudar sua forma de se enxergar. Porque onde eu toco, eu revelo. E onde eu revelo, eu sustento. E se em algum momento tudo parecer escuro novamente, lembre-se que luz e escuridão não competem. Basta uma fagulha para dissipar a sombra. E você já carrega essa luz. A luz que recebeu aqui. A luz que renova seus passos. A luz que te fez sentir que, mesmo sem entender tudo, você está exatamente onde deveria estar. Não perca isso. Não troque isso. Proteja isso com a sua própria vida. Algumas portas que você tentou abrir com esforço agora se abrirão com suavidade, porque foram tocadas no tempo certo. Nem sempre o não que você recebeu foi rejeição. Muitas vezes foi proteção. E agora você entende. Agora você percebe que o tempo me pertence, e no tempo certo, eu movo o que precisa ser movido. Nem antes nem depois. Exatamente quando a sua estrutura está pronta para receber. Se puder, guarde essa palavra com carinho. Volte a ela quando precisar. Deixe que ela te lembre do que eu fiz hoje. Escreva, compartilhe, fale com alguém. Alimente essa presença em outras vidas. E se ainda não está inscrito, decida caminhar mais perto. Cada mensagem aqui é extensão do que eu já comecei em você. E eu não paro no meio. Eu completo. Eu termino tudo o que começo. E eu comecei em você. O toque que dei em você continua vibrando, mesmo nos momentos em que o silêncio parece tomar conta. Isso acontece porque minha presença não se afasta com o barulho do mundo. Ela se intensifica nos bastidores. Eu permaneço mesmo quando você se distrai.
Estou cuidando de áreas que você nem lembra mais de apresentar. Enquanto você caminha, eu trabalho. Enquanto você descansa, eu vigio. Você pode achar que algumas coisas estão demorando demais. E eu entendo essa sensação. Mas te garanto, o tempo que parece atrasado é, na verdade, o tempo exato em que preparo as bases. E onde há a base forte, há a durabilidade. Eu não construo para o instante. Eu construo para permanecer. É por isso que o toque veio primeiro. Ele te alinha antes de alinhar o que está ao redor. É possível que você esteja sentindo que não consegue mais aceitar o que antes tolerava. Isso é efeito do toque. Ele traz consciência. Ele remove camadas que foram colocadas por defesa, por medo, por necessidade de sobrevivência. Mas agora, você não precisa mais sobreviver. Agora, você começa a viver. E viver com plenitude. Porque eu estou realinhando sua essência com seu propósito. Alguns pensamentos antigos ainda querem espaço. Eles voltam, testam, cutucam. Mas agora há uma nova estrutura dentro de você. E essa estrutura responde com fé. Você está mais firme. Pode não perceber de imediato, mas está. E quando se vir diante de antigas situações, vai reagir com maturidade. Não por estratégia, mas porque a nova identidade está fluindo naturalmente. Você não é mais quem era. E isso é motivo de gratidão. Mesmo com tudo que ainda precisa amadurecer, você já não está no mesmo lugar. E cada passo que dá nessa direção é acompanhado por mim. Eu não sou um observador da sua história. Eu sou o autor. E um autor que escreve com cuidado, com paciência, com perfeição. Cada linha da sua vida está sendo escrita com propósito. Você já não precisa mais de grandes sinais para saber que estou presente. Porque o toque já foi o maior sinal. E a partir dele, tudo se confirma. O toque trouxe paz, clareza, firmeza. E isso te acompanha mesmo quando o mundo tenta tirar. Porque agora você sabe de onde vem essa força. E quem sabe a fonte, não aceita viver de qualquer água. Você foi ligado à fonte que nunca seca. Se essa palavra está alcançando partes suas que você nem sabia que precisavam ser alcançadas, escreva com fé nos comentários. Teu toque me fortalece a cada dia. E declare com sinceridade: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Compartilhe com quem precisa dessa mesma presença. E se ainda não se inscreveu aqui, faça com intenção. Há mais vindo. Sinto que preciso te lembrar de algo essencial. Você não é fraco por sentir cansaço. O toque que te dei não te transforma em uma máquina de fé. Ele te devolve a humanidade redimida. Você continuará sentindo, mas sentirá com equilíbrio. Continuará caminhando, mas sem se perder de si. Meu toque não anestesia. Ele desperta. Ele ilumina. Ele revela. E mesmo quando mostra fragilidade, mostra para curar. Se em algum momento você perceber que está voltando a velhos padrões, pare um instante. Respire. Lembre-se do toque. E diga com a alma: eu fui tocado por algo maior do que tudo isso. Essa simples recordação será suficiente para te devolver ao centro. Porque o toque não foi uma emoção passageira. Ele marcou sua essência. E tudo que toca sua essência molda seu destino. Você vai perceber que algumas dores que antes controlavam sua reação, agora não têm mais a mesma força. Não porque desapareceram, mas porque você foi reposicionado. O toque que eu dei mudou sua maneira de existir, de ocupar os espaços, de responder aos estímulos. E esse novo posicionamento será sua arma contra tudo que tentava te limitar. Você agora vive com outra consciência. E mesmo que o externo não acompanhe a velocidade do que está acontecendo dentro de você, mantenha a calma. O interior sempre amadurece primeiro. O invisível se forma antes do visível se manifestar. Acredite no que está sendo gerado. Confie no que está sendo construído. Não se baseie apenas no que os olhos enxergam, porque quem foi tocado pelo Eterno não se orienta apenas pelo que é passageiro. Os próximos dias trarão testes,
não para te reprovar, mas para te consolidar, porque o toque que eu dei precisa ser vivido, não apenas lembrado, e cada situação será uma chance de aplicar o que recebeu. Você vai se surpreender com a serenidade que vai brotar no meio do conflito, com a sabedoria que vai surgir no meio do caos, porque o toque não trouxe só emoção, trouxe maturidade espiritual. E se algum dia você sentir vontade de voltar ao que era, olhe para dentro. Lembre-se da paz que sentiu, da certeza que te envolveu, da força que te sustentou. O toque ainda está aí. Ele não foi embora. Ele não se apagou. Ele é permanente. E vai continuar agindo até que tudo dentro de você reflita a luz que eu liberei naquele instante em que você escolheu parar e me ouvir de verdade. Você não precisa mais provar nada a ninguém, nem explicar sua mudança. Quem perceber, será tocado. Quem não perceber, será surpreendido. O importante agora é que você saiba quem é, e que viva com base nessa identidade, porque ninguém que foi tocado por mim permanece preso ao que os outros esperam. Você agora vive para algo maior, e isso é liberdade. Isso é vida com sentido. Ao longo dos seus dias as confirmações virão. Uma frase que te alcança, um gesto de alguém, um momento de clareza no meio da correria. São lembranças vivas de que eu continuo presente, e a cada uma delas você vai sentir que o toque permanece. Não como algo distante, mas como um selo ativo. Um cuidado que te acompanha sem cessar. Uma força que não se perde com o tempo. Você está mais forte, mesmo quando se sente vulnerável. Porque sua força agora não é mais baseada na resistência, mas na confiança. E confiança não grita. Ela se manifesta na calma, na paz, na firmeza de quem sabe quem está guiando. E você sabe. Não é mais dúvida. É certeza. Eu estou guiando. E o toque foi apenas o começo de uma jornada que ainda vai te levar a lugares onde você nunca imaginou estar. E mesmo que o mundo continue barulhento, você saberá encontrar o silêncio onde eu falo. Porque quem já ouviu minha voz não se satisfaz com o ruído das distrações. Você vai escolher mais o que ouve, o que vê, com quem anda. E isso não é isolamento. É proteção. É maturidade. É fruto do toque. E cada escolha nova será reflexo de um coração guiado e não mais agitado. Continue, mesmo nos dias sem entusiasmo, mesmo nas manhãs em que o cansaço for maior. Lembre-se que o toque permanece. Ele está trabalhando quando você não vê. Está alinhando o que você ainda não alcança. E quando tudo se encaixar, você saberá. Foi ele. Foi o toque que mudou tudo. E por isso, se essa mensagem está viva dentro de você, compartilhe com alguém que precisa sentir isso também. Se ainda não se inscreveu aqui, faça agora. Mas faça com sentido, como quem decide continuar recebendo aquilo que já começou a transformar. Não pare no meio. Há mais. Há revelações que ainda virão, direções que ainda serão dadas, e você precisa estar por perto para ouvir. Porque o que começou no toque, agora será aprofundado em cada palavra que eu liberar. Se esta mensagem tocou sua alma de maneira profunda, não deixe que ela pare em você. Curta este vídeo com intenção. Inscreva-se agora para continuar recebendo palavras vivas que realinham o coração. Compartilhe com alguém que precisa desse despertar e permaneça por aqui. Há mais revelações preparadas para te fortalecer, vídeos que não são apenas conteúdos, mas encontros marcados com a presença de Deus. Continue assistindo e permita que cada nova palavra te leve mais fundo nessa transformação que já começou.